Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva. E pessoal, vamos fazer uma videoaula hoje sobre as fórmulas importantes na elétrica, na engenharia elétrica. Fórmulas que o engenheiro eletricista ele tem que saber essas fórmulas de cabeça, que é a vida dele, é isso aqui que eu vou passar aqui agora. Então tem coisas que precisa consultar mesmo. A gente não é um computador, não é um HD para lembrar de tudo, mas tem fórmulas e aplicações básicas que o engenheiro eletricista ele tem que saber. Que é cobrado em qualquer concurso, qualquer prova, você precisa saber essa parte básica, é muito básico, tem que saber isso aqui. Tá? Vamos dar uma olhada em algumas fórmulas. Falar que eu não fiz um videozinho aí final de semana para vocês pós-feriado, né? Para não ficar quebrar o clima aí de estudo. Vamos pro quadro. Bom, tem umas fórmulas muito importantes. Eu vou colocar aqui até de verde. Que é a eletricidade básica. Eletricidade básica ou eletricidade aplicada, né? Então o conceito de tensão, corrente, potência e resistência é básico, tem que saber isso aqui. Essas quatro grandezas elétricas, isso aqui tem que saber aplicar, entendeu? Por isso que tem dois triângulos. VRI e o da potência, né? PVI. Então, triângulo da potência e o triângulo da lei de Ohm. Então, essas tensão, corrente, potência elétrica e resistência está relacionado com esses dois. São quatro grandezas elétricas relacionadas com os dois triângulos aqui. A corrente, a variação da carga pela variação do tempo. Tá? Então, Coulomb por tempo por segundo vai dar o ampere, né? Unidade ampere. Tá? Isso aqui é uma para a gente lembrar que essas quatro grandezas é muito importante. Vamos dar uma pera aí, vamos lá. A lei de Ohm, né? Tensão, resistência vezes a corrente, tá? Lembrar, você tem um gráfico de tensão por corrente, então tangente de θ é a. Então o resistor ele é o controlador, é a constante que controla a tensão e a corrente. Se eu tenho uma resistência alta, a corrente tende a baixar, né? Se eu mudo aqui a angulação da reta tangente aqui, note que já vou ter um I linha aqui.
Então, se eu aumento a resistência, eu diminuo a tensão. E se eu abaixo a resistência, a corrente aumenta. Então, se eu abaixo o R para cá, eu tenho um I, duas linhas maior. Então, isso aqui foi o que o Ohm estudou, né? Que dependendo da resistência de um corpo, quando aplica uma DDP nesse corpo, surge uma corrente. Só que essa corrente é limitada pela sua resistência do material ou do corpo, né? Então isso aqui é a lei de Ohm, né? Com esse conceito que o engenheiro eletricista tem que ter, tá? Vamos ver mais um conceito. Não quero deixar esse vídeo muito grande. Até olhar aqui. 6 já. Bom. Associação de resistores, né? Super importante, né? Série você vai a resistência equivalente, você vai somar os resistores, né? R1 mais R2 mais R3. E quando você tiver resistores em paralelo, R1 vezes R2, R1 mais R2. Em paralelo, que é paralelo. Associação de resistores, bem tranquilo, né? Vamos recordar mais uma coisinha simples aqui. Quando você tem um condutor, ele vai ter um comprimento aqui, né? Para demonstrar que é um condutor, tem um comprimento L e dele vai ter uma seção aqui, né? Então a resistência ela é dada por ρ L sobre S. Então R é resistência, né? Rho é resistividade do material, característica do material. L é o comprimento e S é a área, tá? E também temos uma variação de resistência com a temperatura, que é aquela fórmula clássica, né? Que é o R igual a um R inicial vezes 1 mais uma constante, que é um coeficiente de variação de resistência com a temperatura. Isso é, cada material tem, vezes a variação de temperatura, né? Isso
que o resistor ele altera com a variação de temperatura. Então a resistência do material ele vai alterar, ele vai ter uma resistência inicial e vai ter uma resistência final. Dependendo do coeficiente desse material e a sua alteração de temperatura, essa resistência final vai se alterar. Entendeu? Isso aqui é muito importante também. E vamos ver aqui que tem mais coisinhas rápidas. Números complexos. Para poder expressar corrente e circuitos de corrente alternada, né? Que é o polar retangular. Se você tem 5 fase 36 graus, expressar uma grandeza em ohms aqui em uma impedância, tá? Essa aqui é a representação polar dela, que é um módulo e o seu argumento. Você pode escrever também 3 mais J3 é a parte retangular ou algébrica. Então, são dois jeitos de você representar essa grandeza aqui. No caso, eu estou representando uma impedância. Então, para quem estuda corrente alternada, chega uma parte que vai estudar corrente alternada, é aquele sinal que se altera no decorrer do tempo. Então, é estudado essas grandezas de eletricidade, corrente, potência, impedância, tudo representado em forma polar e retangular. Importante os estudos dos números complexos. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Importante saber converter isso aqui. Eu tenho um vídeo aula explicando isso aí passo a passo. Só vocês procurarem lá na playlist do instrutor Paulo Silva. Potência, você tem a variação da energia transformada pelo tempo, joules por segundo, isso é igual a watts, né? Então, potência, tensão pela corrente. Potência ela pode ser a resistência pela corrente ao quadrado, e potência ela pode ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tem a condutância, que é 1 sobre R, que é expressada em Siemens, né? Ou mol. Mol é 1 sobre ohm. Os americanos gostam de essa representação aqui, ó, de mol, que é o símbolo de ohm, mas de cabeça para baixo. Só que tem a ver com condutância, né? Legal, isso aqui para recordar. E uma lei também muito importante, lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff. Temos a primeira lei,
e a segunda lei. A primeira lei fala que a lei dos nós, né? A soma das correntes que chega no nó é igual à soma das correntes que sai do nó, né? Então, I1 mais I2 mais I3 menos I4, isso tem que ser igual a zero, tá? Se eu passar I4 para o outro lado, fica igual, né? A soma das correntes I1, I2 e I3 é igual a I4. Essa é a primeira lei. E a segunda lei fala que quando se percorre uma malha, partindo e chegando no mesmo ponto, a soma algébrica das tensões é nula. Então, se eu pego aqui a corrente subir nesse sentido, menos V1 mais R1 vezes I mais R2 vezes I é igual a zero. Tá? Então, a soma das quedas de tensão aqui, ó, V de R1 V de R2, a soma das quedas de tensões está em cada elemento resistível que tem que dar o valor da fonte aqui. Então passo o V para o outro lado. R1, como a corrente é uma corrente única, coloco em evidência a corrente. Tá aqui, ó. Eu consigo achar a corrente. Ok? Então tá formulado aqui, ó, a segunda lei de Kirchhoff. Tá ok? Então basicamente isso é o mínimo que um engenheiro eletricista tem que saber. Mínimo. Tem que saber, tá? Claro que tem mais coisas. Claro que tem mais coisas, né? Mas isso aqui é o mínimo do mínimo, tá, pessoal? Um abraço do instrutor Paulo Silva, tá? Se tiver precisando de aulas de reforço na parte de eletrônica, elétrica, cálculos, física, tá? Só me procurar que sou aqui de São Paulo e estudo na Estácio Santa Amaro, capital, São Paulo capital. Quem precisar de material, eu gravo a videoaula e mando o link para você. Você tá, tô com dúvida em número complexo. Eu gravo uma aula de número complexo, passo a passo, do jeito que eu preparo aqui, bem explicadinho. Subo pro YouTube e mando o link para você. Você não precisa nem sair de casa. Hoje, o recurso muito mais importante que o dinheiro hoje é o tempo. Então, não pode perder tempo hoje. Então, se você estuda muito longe, a distância não importa. Temos que fazer o bom uso dessa tecnologia. Você está com dúvida de uma matéria de cálculo, de elétrica, eletrônica? Manda o link para mim, pergunta, tem um e-mail, entre em contato comigo, tá? E eu preparar a aula para você e subo para o YouTube e mando para você, tá? Mediante o depósito na conta, né? Numa conta, após eu confirmar o pagamento da aula, eu mando o link para você estudar, tá ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom.